Som. Ok, obrigado. Muito obrigado ao coral por essa participação tão nobre, especial realmente nessa manhã. Bom dia a todos mais uma vez. Um feliz sábado para todos. Sejam bem-vindos. Estamos muito honrados com a presença de todos e que tudo seja para a honra e glória de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos de vocês estiveram aqui ontem à noite? Oh, maravilha, amém. Algumas pessoas hoje vieram de outros lugares, sejam todos bem-vindos. Estou vendo ali alguns que a gente já conhece há muito tempo e que vieram de longe para estar aqui. Sejam todos bem-vindos. Bom, o tema de hoje está aí na tela, é o segredo da vitória. O pastor Davi Barroso, quando me convidou para vir aqui, ele me disse que essa semana era parte de um projeto da associação, aqui da conferência, aqui dessa igreja, e que várias igrejas estariam, durante a semana, fazendo o mesmo programa, o mesmo projeto. E como vocês viram, essa semana o tema principal foi esse daqui, Profecias de Esperança. E nós estudamos essa semana vários temas proféticos, com foco na esperança, na graça e na salvação. Hoje teremos nosso último tema, e no finalzinho desse tema vamos ter o batismo, e assim nós terminaremos as atividades dessa semana com um batismo. Eu quero informar a todos que nós tivemos essa semana, sabe quantas decisões pelo batismo? Decisões assim, concretas? 19 decisões. Claro, não vamos batizar todas agora de manhã, mas as decisões estão todas tomadas. Alguns serão batizados hoje, outros serão batizados em junho, outros serão batizados durante o ano, e assim, à medida que cada um assim, estiver devidamente preparado para isso. Nós queremos cumprimentar os internautas. Obrigado a vocês por estarem conosco. Um abraço para Elizabeth Vaz, da igreja de Richmond. Me telefonou hoje de manhã, muito feliz, acompanhou toda a semana, e a todos que acompanharam também conosco. Eu tenho aqui a família do Herman. Vocês lembram que nós falamos muito do Herman essa semana? Ele, com a família, foi à igreja hoje, porque no Brasil, acho que já terminou. Então, eles estiveram na igreja hoje. Cadê a Débora? Ô, Débora, qual o nome da outra pessoa que você falou? Stephanie. Um abraço para você, Stephanie. Obrigado. E eu também tenho aqui um outro nome especial, que é do Alexandre, o famoso Xandão. O Xandão é irmão do Aloísio. Cadê o Aloísio aí? Aloísio, é teu irmão. O Xandão está assistindo com a gente e cunhado da Patrícia. Ô Xandão, um abraço para você, viu? Obrigado por você estar conosco. Hoje a mensagem é para você, viu, Xandão? E para nós também, para todos nós. Irmãos, vamos direto ao ponto, porque nosso tempo hoje tem que ser mais ajustado, porque pessoas especiais estão entrando e porque a festa hoje é dessas pessoas. Esses grandes são os pais, viu? Pode entrar, pode entrar. Hoje vai acontecer uma coisa bem especial. Os juvenis que serão batizados terão a presença dos pais. Não presença do lado de fora, os pais vão entrar com eles nas águas, só para entregar os filhos nas mãos de Deus. É um gesto, uma atitude muito bonita dos pais em entrarem com os filhos e falarem assim: Senhor, aqui está o filho que o Senhor me deu, agora eu entrego nas tuas mãos. Então aí está o Adão, já está aqui, e deve estar faltando algum pai que está terminando de se trocar, e assim é uma festa que vai ficar marcada na história dessa igreja.
Antecipadamente eu quero agradecer a vocês por essa semana, pelo convite que vocês me fizeram, através do pastor Davi Barroso, a quem eu tenho uma gratidão muito especial, e a sua esposa querida. Muito obrigado a esse casal, que essa semana a gente riu e chorou junto. Foi uma semana muito especial. Muito obrigado, pastor Barroso. Deus te abençoe muito. Parabéns pelo seu excelente trabalho. Agora sim, eu convido a todos a abrir a Bíblia comigo, por favor, no livro de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 5. Capítulo 15, versículo 5. Eu queria que você ouvisse essa mensagem, não apenas com seus ouvidos, mas com o seu coração. Dá para ouvir com o coração, não dá? Então vamos ouvir com o coração. João 15, verso 5, diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, ou separados de mim, nada podeis fazer. Não podeis fazer coisa alguma. Até aqui. A mensagem toda de hoje está baseada nesse versículo. Se você ler o capítulo 15, do verso 1 até o verso 15, você vai encontrar 11 vezes a palavra permanecer, ou permanecei, ou permanecerdes, ou permaneçam. Essa palavra, com as suas devidas declinações, aparece aqui nesse capítulo, nos primeiros 15 versículos, 11 vezes. Então a palavra-chave dessa manhã é permanecei, ou permanecer. Vocês sabem que o maior desafio de um cristão é permanecer. Porque veja, se tornar membro de uma igreja é fácil. O que é difícil é permanecer firme, sempre. Vir à igreja no sábado é fácil. O difícil é vir em todos os cultos. É ou não é? Casar também é fácil. Sabia que casar é fácil? É fácil. É só chegar para a pessoa e falar assim: oi, vamos casar? Vamos. Vai lá e paga. Paga quanto aqui? Não sei quanto paga, mas vai lá e casa. O problema não é casar. Casar é fácil. Você sabe o que é difícil, né? É permanecer casado com a mesma pessoa e feliz. Permanecer é um desafio. Ser batizado pode até ser fácil. Sabe o que é difícil, né? É permanecer firme na fé depois do batismo. No Brasil, os jovens inventaram uma moda. Não sei se aqui também tem essa moda. Deve ter. Porque o que chega lá geralmente passa por aqui primeiro. Mas inventaram uma moda lá, os jovens, para substituir o namoro. É o ficar. Né? Tô ficando. E agora tem uma outra, tô pegando. Que é mais pesado um pouco. Aí tem censura. Então, os jovens inventaram esse negócio. Por quê? Porque namorar, permanecer, aquele compromisso semanal, já não é interessante mais. Então, ficar é mais rápido. Nós estamos na onda do touch. Então, tudo é rápido. Você clicou, tem que abrir a tela e tem que resolver o problema. Então, as pessoas não querem mais permanecer. Então, tem muita gente que vem para a igreja, depois sai da igreja, entra, sai, mas não permanece. E a mensagem de hoje é: permanecei em mim, e eu permanecerei em você. É esse o convite de Jesus. Agora, aqui entre nós,
Às vezes a gente acha que nosso maior problema é a roupa, ou o cabelo, ou o ambiente que a gente frequenta, ou a comida que a gente come. Tudo isso faz parte do dia a dia de um cristão, obviamente. Mas o nosso maior problema não está aí. Nosso maior problema está em permanecer em Cristo. Permanecer em comunhão. Essa é a maior dificuldade do cristão. Porque, veja, trocar a roupa, usar uma roupa diferente, é fácil, não precisa nem ser cristão para isso. Qualquer pessoa fala, não vou usar mais essa roupa, vou usar uma outra. Não precisa nem ser cristão, não precisa nem fazer oração para usar uma roupa diferente. Para a pessoa deixar de comer isso e comer outra coisa, também não precisa ser cristão para isso. Tem muita gente que é espírita, que não é cristã e é vegetariana. Então, para fazer certas coisas, não precisa ser cristão. Qualquer um pode fazer, tá certo? Agora, tem uma coisa que é difícil. É permanecer em comunhão com Deus. Esse é o desafio. Eu queria mostrar para vocês nessa manhã 2 histórias na Bíblia que nos ajudam a entender isso. Uma no Novo Testamento, outra no Antigo. Aí nós iremos entender o que realmente significa o permanecer. Vocês sabem por que Satanás foi expulso do céu? E por que aquele anjo bom tornou-se anjo mau? Porque não permaneceu. A Bíblia diz, e não permaneceu na verdade. E não se firmou na verdade. Lembra desse texto? João 8:44. Então, o grande problema de Lúcifer não era falta de conhecimento, não era falta de conhecer a Deus, ou a Bíblia, ou as doutrinas. Não era esse o problema dele. E esse também não é o seu problema, nem o meu. O nosso grande problema é permanecer em Cristo. E o grande problema de Lúcifer foi não permanecer na verdade. Ou seja, ele conhece a verdade, mas não permaneceu. Esse é o problema dele. E muitas pessoas vão perder a salvação porque não permaneceram. Porque não permaneceram firmes na fé. Ninguém vai perder a salvação porque não sabe explicar Daniel 8:14. Ninguém vai perder a salvação porque não sabe explicar Apocalipse 17. Ninguém vai perder a salvação porque não sabe explicar os 7 reis e o 8º rei. Ninguém vai perder a salvação porque não sabe explicar a marca da besta. Agora, a pessoa vai perder a salvação porque, tendo muito ou pouco conhecimento, não foi fiel naquilo que conhecia, não permaneceu. Aí que está o X da questão. Então nós vamos ver aqui a história de um homem, no Novo Testamento primeiro, que viveu um drama como esse que nós vivemos. Vamos abrir a Bíblia, por favor? No livro de Romanos. Você pode acompanhar aí em Romanos. Romanos capítulo 7. Vamos ler apenas 2 versículos. Capítulo 7, versículo 17. E depois o versículo 19. Romanos 7, versos 17 e 19. Está escrito. Perdão, o versículo, falei, exatamente, o 17 e o 19. Diz assim: nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Agora veja o 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Se você ler o capítulo 7 todo, você vai perceber que Paulo começa a narrar o seu drama, a sua dificuldade. Ele deixa bem claro assim: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu faço. Ele fala assim: eu sei o que é certo, mas eu não consigo praticar. Eu sei o que eu devo fazer, mas eu não consigo fazer. Então a luta de Paulo era essa, era permanecer diariamente em Cristo. Ele sabia o que era certo, mas não conseguia fazer tudo o que era certo e acabava fazendo coisas que não eram corretas. Então esse drama, essa luta de Paulo, veja só mais uma vez o verso 19: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. E ele diz assim: quando eu quero fazer o bem, eu percebo que o mal está em mim. E no final da leitura ele fala assim: desventurado homem que sou. Em outras versões dizem assim: miserável homem que sou. Então ele diz assim: eu sei, eu conheço a Bíblia, eu conheço as leis, eu conheço os princípios, mas eu não consigo viver de acordo com o que está escrito na Bíblia. A luta dele era espiritual, é a sua luta e a minha luta também.
Agora, quando nós passamos por esse momento de luta espiritual, de não conseguir permanecer na comunhão, de não conseguir ler a Bíblia, não conseguir orar todos os dias, não conseguir estar com Deus todos os dias, quando você passa por um momento de crise no relacionamento com Deus, a tendência humana é se afastar cada vez mais. A tendência nossa é se afastar mais e mais de Deus e até mesmo da igreja. E quando uma pessoa, diante dessa luta para permanecer na comunhão, ela não consegue, às vezes a pessoa tem um pouco de vergonha, porque diz assim: eu estou na igreja há tanto tempo, mas eu não consigo viver exatamente o que eu sei que devo viver. E algumas pessoas têm um momento de vergonha. E essa pessoa às vezes diz assim: não vou mais à igreja, porque eu não sou digno, porque eu não posso, eu não consigo. Eu conheço muitas pessoas que abandonaram a igreja, abandonaram a fé. E disseram assim: para viver como eu vivo, na igreja eu estou lá, mas depois eu saio e não consigo viver no padrão que a Bíblia me diz. Então eu não quero ser hipócrita, é melhor eu não ir mais à igreja. Aí o diabo olha para a pessoa e diz assim: é isso aí, não vá para a igreja mesmo, porque a igreja é só para gente santa, é só para gente perfeita. Você não é digno, você é muito pecador, você faz muita coisa errada, então não vá à igreja. E aí você não vai, e aí você não vem. E com o tempo, aquela chama da verdade que tinha no seu coração começa a apagar. Começa a apagar, apagar, apagar. Entendeu? Entre uma neve, um inverno e outro, vai apagando tudo. E daqui a pouco você não percebe, mas você está num buraco, num lamaçal. E aí você começa a perceber que a sua decisão foi a pior. Irmãos, a Bíblia diz que quando o filho pródigo voltou para casa, ele voltou maltrapilho, sujo. Sabe o que o pai fez? O abraçou e disse assim: filho, eu amo você. Por favor, traga uma roupa nova. E trocaram a roupa dele. Ele tomou um banho, trocou a roupa, fez uma festa. Então, o que o texto aqui está dizendo é que no momento da luta, quando eu quero fazer o bem e não faço, e o mal que eu não quero eu faço, no momento da luta, da crise espiritual, em que você enfrenta para você permanecer com Cristo, nesse momento aqui, é um momento delicado, porque é hora da pessoa ou buscar a Deus de verdade, definitivamente, ou se afastar totalmente. É nessa hora em que há um grande conflito, disputando você, há um grande conflito lutando por você. Deus de um lado chamando você e dizendo: vem a mim do jeito que você está, eu vou ajudar você. E tem uma outra voz que diz assim: você não é digno, você nunca vai vencer, você nunca vai mudar, olha quantas coisas você já fez, olha aí, já fez isso, já fez aquilo. E vem então essa voz maligna para tentar jogar você mais no buraco. Veja que Paulo, ele passou por tudo isso. Essa semana eu mencionei a experiência de Paulo, quando ele fala assim: de todos os pecadores eu sou o principal. Lembra que nós mencionamos isso? Eu sou o principal. E por muito tempo eu não entendia isso, eu comentei aqui essa semana, porque eu pensei: bom, se Paulo é o principal dos pecadores, eu sou o quê então? E Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, e um homem que escreveu livros da Bíblia e tudo. E se ele é o principal dos pecadores, então coitados de nós aqui. Aí a gente começa a entender que a luta de Paulo não é porque Paulo fumava, ou bebia, ou usava drogas, ou adulterava, nada disso. Paulo não fazia nada disso. Mas a luta dele era permanecer em comunhão. E você sabe, quanto tempo a gente passa em oração? Você já calculou ou não? Vai orar um dia e põe o cronômetro do lado. Você vai ficar com raiva de você mesmo. Já percebeu quanto tempo a gente passa em oração? A maioria ora 5 segundos. Outros oram 10 segundos. E quem ora mais, ora 1 minuto. E aí a gente quer ter poder, a gente quer ser vitorioso, quer estar firme na fé, quer ser abençoado. Mas a gente fala pouco com Deus, conversa pouco com Ele. Se nós buscássemos mais a Deus, seríamos mais vitoriosos. Porque a natureza pecaminosa é tão terrível, que quanto mais a gente ora, parece que você se sente ainda mais indigno, muitas vezes. Porque a natureza pecaminosa é tão terrível. E Paulo, quando ele passou por essa experiência, essa luta, Paulo poderia ter desistido, poderia falar o seguinte: olha Jesus, esse negócio de igreja não é para mim não, porque lembra que eu não te seguia, aí o Senhor apareceu para mim, o Senhor me chamou, eu aceitei, mas olha a minha luta, eu não consigo. Então Senhor, acho que eu vou desistir. Já imaginaram se Paulo desistisse?
Já imaginaram se Paulo retrocedesse e abandonasse a sua fé e a sua caminhada com Jesus? Seria uma tragédia para ele e para tantas pessoas. Então, na hora da luta, na hora da crise, na hora dos seus problemas espirituais, ou materiais, ou familiares, na hora que você acha que não vai conseguir, na hora que você olha para frente e vê o mar vermelho, você olha para trás e vê o exército de Faraó, olha para a direita e para a esquerda e vê montanhas, e você diz assim, não tem para onde fugir, não tem para onde fugir, não tem saída, para cá eu não posso, para cá eu não posso, para trás também não, e para frente tem um mar, então você não vê saída. Quando você não vê saída e chega nesse ponto de dizer o seguinte, miserável homem que sou, desventurado homem que sou, e diz assim, eu não consigo viver, eu não consigo andar com Jesus, eu já tentei, eu já fiz de tudo e não consigo. Quando você não vê saída, para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, eu vou te dar uma dica baseada na Bíblia. Olha para cima, porque aqui está fechado, aqui está fechado, ali tem o mar, aqui tem os inimigos, mas olhe para cima. Porque para cima nunca estará fechado. Uma vez eu li uma frase num livro que dizia o seguinte, você tem muitos problemas? Então ore a Deus e passe por cima deles. Aí alguém respondeu dizendo o seguinte, mas meus problemas são muito altos, eu não consigo passar por cima. Alguém falou, então passa por baixo. E aí no livro ele continua, mas como que eu vou passar por baixo? Para passar por baixo tem que fazer isso aqui, ó. Olha aqui, ó, olha para mim. Para passar por baixo tem que fazer isso. Ok? Aí você passa por baixo. Amém? Então é isso. Agora, o que é que Paulo fez? Desistiu? Não. Culpou a Deus? Não. Falou mal da igreja? Não, porque ele é a igreja. Quando você fala mal da igreja, você está falando mal de você mesmo. Você é a igreja. Então, o que é que Paulo fez? Eu vou lhe mostrar o que ele fez. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas. Gálatas 2. Veja o que diz Gálatas 2. O livro de Gálatas, aliás, está sendo o livro que estamos lendo justamente esses dias no Reavivados por Sua Palavra, que é aquele projeto para ler a Bíblia durante alguns anos até chegar à Assembleia Mundial no mês de julho aqui no Texas. Gálatas 2, versículo 20. Veja o que diz o verso 20. Aliás, vamos ler o 19 primeiro e depois o 20. Tudo bem? 2, 19 e 20. Eu tenho a Bíblia aberta, mas eu vou ler essa que está aí na tela, porque vou ler o mesmo que o internauta está lendo. Diz assim, ó, pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Aí ele fala assim, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, o que é que Paulo fez? Na hora dessas lutas que ele enfrentava, ele falou assim, eu vou a Jesus. Então ele foi a Jesus e colocou sobre Jesus seus fardos, sua carga, seus problemas, seus medos, sua insegurança, sua angústia, seu estresse. Tudo que ele estava passando, ele colocou sobre Jesus. Por isso que ele diz claramente, agora já não sou mais eu quem vive, eu estou crucificado com Cristo. O que Paulo está dizendo? Está dizendo que ele perseverou, que ele permaneceu. Apesar dos problemas, ele permaneceu. Então, quando você estiver passando por um problema muito grande, pense o seguinte, sabe por que o diabo está investindo contra você? Sabe por que o inimigo está investindo contra você? Porque você é uma joia preciosa para Deus. O inimigo não vai investir em quem não vale nada. Ele investe numa pessoa que é preciosa para Deus. Então nessa hora você precisa ter esse entendimento e precisa ir a Jesus como Paulo fez. Paulo permaneceu em Cristo, apesar dos problemas, apesar das lutas, apesar das angústias, apesar dele falar assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Apesar disso, ele permaneceu em Jesus. E permanecer em Jesus, que é o nosso grande desafio, foi o que Paulo fez e lhe deu a vitória. Eu fico pensando na história dos 3 jovens hebreus, lá em Babilônia, lembra dos nomes deles? Os nomes deles, Ananias, Misael e Azarias. Mas eles não são muito conhecidos por esses nomes. Eles são conhecidos pelos nomes novos, os apelidos que receberam em Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego,
Estavam lá, eram jovens na verdade. Eram jovens na verdade. E agora, vocês lembram da história? O rei fez uma estátua de ouro e queria que todos se curvassem diante daquela imagem para consagrá-la e para consagrar também seu projeto político. Então todos se ajoelharam, menos os 3. Aí alguém falou assim: ô rei, aqueles 3 jovens hebreus lá, que servem a Deus, não se curvaram diante da tua imagem. O rei o chamou e disse assim: vou tocar a música outra vez. E vocês, por favor, se ajoelhem, porque se vocês não se ajoelharem, eu vou matar vocês. Vou lançá-los dentro de uma fornalha de fogo ardente e vou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Vejam, eles estavam sendo ameaçados. Eles poderiam ser mortos a qualquer momento. Então esses 3 jovens tinham que tomar uma decisão: ou retroceder, ou permanecer firme na fé. Tinha que tomar essa decisão. E vocês sabem o que eles responderam, né? Você lembra? Está em Daniel capítulo 3. Eles falaram assim: olha aqui, rei, sobre esse assunto nós nem vamos te responder. Nós não necessitamos responder. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser livrar, tudo bem. Nós vamos permanecer fiéis a Ele. Permaneceremos na fé. Permaneceremos na fé. A palavra permanecer. E para falar isso que aqueles rapazes falaram, tem que ser muito corajoso. E tem que confiar muito em Deus. Porque os 3 poderiam ali entre eles conversar e falar o seguinte: ô Sadraque, ô Mesaque, rapaz, a coisa está feia para nós, hein? Se a gente não ajoelhar, vamos morrer. Acho que Deus vai entender, não vai não? Acho que Deus vai entender. Deus é tão bom, né? Acho que Ele vai entender. Senhor, o senhor entende aí, né? Então nós 3 vamos fazer o seguinte: ele vai tocar música, a gente ajoelha assim rapidamente, dá uma ajoelhadazinha, ajoelha rapidinho. Aí a gente levanta, depois a gente vai para casa, faz uma oração, pede perdão para Deus, e Deus nos perdoa e a gente toca o barco. Veja, eles poderiam fazer isso. Mas se eles fizessem isso, estariam quebrando um princípio e estariam contra a fé deles. E estariam tomando uma decisão contra o próprio Deus. E os 3 jovens não fizeram isso. Eles falaram assim: olha aqui, rei, se o nosso Deus quiser nos livrar das suas mãos e da fornalha, Ele vai nos livrar. Mas se Deus não quiser também, Senhor, se o Senhor não quiser nos livrar da fornalha, fique tranquilo, ok? Tudo bem. Mas para fazer uma oração dessa não é fácil. Eu estava no sul do Chile, em Temuco. É um lugar que faz muito frio. Eu comentei aí um pouco essa semana. Eu estava em Temuco para fazer uma semana como essa aqui. E o pessoal se empolgou e alugou um auditório para 2.000 pessoas. E o chileno, naturalmente, ele é um pouco mais frio do ponto de vista religioso. É mais difícil você reunir muitos chilenos, especialmente o sul do Chile. E justo naquela semana estava frio e estava chovendo. E na primeira noite chovia muito, 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 muito. E um frio de 0 grau. Aí, quando eu cheguei no auditório, os anciãos me chamaram numa sala e falaram o seguinte: pastor, vamos orar? Falei, vamos. E um deles falou assim: pastor, você vai orar para parar a chuva? Eu? Ele falou, é. E por que você quer que eu ore para parar a chuva? Ele falou, porque se não parar a chuva, não virá ninguém. As pessoas não virão. Eu conheço os chilenos, não virão. Para eles virem aqui já é difícil, ainda com chuva e com frio, aí que não vem mesmo. Eu disse assim, mas eu não vou orar para parar a chuva, não. Ué, por que não? Disse não, porque enquanto eu oro para parar a chuva, tem outra pessoa orando para chover. Né? Um está falando, Senhor, segura a chuva, e o outro do lado, Senhor, manda chuva. Senão o feijão não nasce, senão a minha plantação não cresce. E aí, um ora para chover, outra hora para não chover. Eu disse, sabe de uma coisa? Se Deus mandou a chuva, Ele sabe o que Ele está fazendo. Não sabe? Então vamos fazer o seguinte, eu vou orar, mas vou orar diferente. Vamos orar assim, Senhor, se o Senhor quiser parar a chuva, o Senhor para. Mas se não quiser parar, não há problema. Nosso único pedido é o seguinte, traga as pessoas com chuva e tudo. Deixa eu fazer uma pergunta, irmãos. Deus tirou o mar vermelho da frente do povo de Israel? Deus tirou o mar, vou pegar o mar daqui e vou mandar lá para Washington, foi assim não? Deus tirou o mar?
Não. O que Deus fez? Abriu o mar. Deus livrou os 3 rapazes de serem lançados na fornalha, ou eles foram lançados na fornalha? Foram ou não foram? Foram. O que Deus fez? Entrou com eles na fornalha. Então nem sempre Deus vai tirar a fornalha da tua vida, mas vai entrar com você na fornalha. Nem sempre Deus vai tirar o mar da sua frente, mas Ele vai abrir o mar para você passar e Ele vai passar com você. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu sou um ser humano, pecador, eu não consigo fazer o certo, eu tenho lutas, eu tenho problemas para permanecer em Cristo, todo mundo tem. Não pense você que só você tem, todos nós temos. Todos nós temos. E aí Paulo diz assim: mas eu tomei uma decisão, eu vou colocar tudo nas mãos de Deus. E diz assim: eu já estou crucificado com Cristo. E agora já não sou mais eu quem vive. Ou seja, ele permaneceu de tal maneira que ele chegou nesse nível. De dizer o seguinte: agora já não sou mais eu quem vive, agora Jesus vive em mim. Porque o grande problema é o eu e Jesus. Ou seja, é a natureza carnal e a natureza espiritual. Aí está o conflito. E quando Paulo diz assim: agora já estou crucificado com Cristo, ele quis dizer claramente que ele aprendeu a andar com Jesus todos os dias. Ele aprendeu a permanecer em Cristo. E você sabe qual foi o final da vida dele? Todos acho que sabem, mas vamos ler em Timóteo. Vamos abrir a Bíblia em Timóteo. Veja o final da vida de Paulo. Você pode abrir a Bíblia comigo na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6, 7 e 8. Esses 3 versículos são de fazer a gente chorar, de tirar lágrimas dos nossos olhos. Veja, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. Está escrito assim: eu já estou sendo oferecido, derramado como uma oferta. Já estou, diz ele, sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida, ou seja, o tempo da minha morte, chegou. Ele diz assim: eu sei que eu vou morrer, mas ele fala no verso 7, combati o bom combate, terminei a corrida ou a carreira, mas guardei uma coisa. O que ele guardou, irmãos? A fé. Aí ele fala assim: e agora está reservada para mim a coroa da justiça, e não somente para mim, mas também para todos que moram em Washington, para todos que moram nos Estados Unidos, para todos que moram na terra, para todos que amam a Jesus e a sua vinda. Amém? Então Paulo está dizendo o seguinte, olha só, vou parafrasear o texto dele. Paulo está dizendo o seguinte: gente, eu sei que eu vou morrer amanhã, eles vão me matar amanhã, eu já sei, já me avisaram, amanhã eu vou morrer. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: eu combati o bom combate. Sabe qual foi o bom combate? Romanos 7. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, terminei a minha caminhada e guardei a fé. E a coroa da justiça está reservada para mim. E não somente para mim, mas para todos que acreditarem e permanecerem em Cristo Jesus. É maravilhoso isso, não é? É maravilhoso isso daqui. E uma coisa chama a nossa atenção quando ele fala assim, eu vou morrer amanhã. Irmãos, alguém que sabe que vai morrer amanhã, ter uma fé como essa aqui não é fácil. Você já viu uma pessoa que descobre que tem câncer? Como essa pessoa reage? É um desespero. Já viu quando uma pessoa descobre que tem uma enfermidade gravíssima e que não tem cura, e que sabe que em pouco tempo vai a óbito? Não é fácil. Às vezes a pessoa perde até mesmo a sua comunhão com Deus diante disso. E Paulo está dizendo assim: eu sei que eu vou morrer amanhã, mas eu quero declarar que eu combati o bom combate, permaneci firme na fé e tenho certeza da coroa da justiça. Assim termina a vida de Paulo. Um homem que teve lutas, mas permaneceu até o final. O texto base de hoje é: eu sou a videira, vocês são os ramos. Lembra? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está nos chamando a permanecer nele. O outro personagem, eu vou apenas citar aqui para ganhar um pouquinho de tempo, e aí depois a gente lê um texto. Mas o segundo personagem que eu havia mencionado está no Antigo Testamento.
é Moisés. A história da vida de Moisés é uma coisa impressionante. É uma inspiração para todos nós. Você sabe que Moisés foi chamado por Deus para ir ao Egito, tirar o povo da escravidão egípcia. Você acha que quando Deus chamou Moisés, falou assim: Moisés, você vai ao Egito para tirar o meu povo de lá. Você acha que Moisés falou assim: ô Senhor, que maravilha, eu já estava esperando esse chamado, posso ir agora? Já estou indo. Não. Moisés não aceitou assim com toda essa alegria, não. E Moisés também não se entusiasmou para ir ao Egito. Aliás, ao contrário, Moisés buscou 5 argumentos para não aceitar o chamado de Deus. Moisés buscou 5 escusas para não ir. A primeira escusa de Moisés foi o seguinte: quem sou eu para ir ao Egito? O que eu estou falando está em Êxodo capítulo 3. Ele diz assim: quem sou eu para ir ao Egito e tirar o povo de lá? Essa foi a primeira desculpa dele. Só que quando você lê isso na Bíblia, não parece uma escusa, parece uma pessoa humilde. Parece que Moisés estava sendo humilde quando ele fala assim: quem sou eu? Esse quem sou eu pode soar como humildade, mas não era humildade não. Ele queria dizer para Deus assim: eu não vou, eu não quero. Só que ele falou assim: quem sou eu? Aí Deus respondeu para ele essa pergunta, essa observação. E então, em seguida, a resposta de Deus, Moisés fez uma segunda. A segunda foi: Senhor, e qual é o teu nome? Quem é o Senhor? Qual é o teu nome? Então, na primeira ele fala assim: quem sou eu? Na segunda ele fala: quem é o Senhor? Qual é o seu nome? E aí Deus fala: meu nome é Eu Sou. Meu nome é Eu Sou, ok? Aí que Deus responde isso. Mas Deus responde isso por causa da pergunta dele. Vejam, a primeira: quem sou eu? A segunda: quem é o Senhor? E você sabe que chega um momento na vida da gente que a gente começa a questionar a Deus. Muitas pessoas começam a questionar a Deus. Uma vez alguém foi chamado para pregar o evangelho num condomínio fechado no Brasil. A pessoa falou assim: não, lá não dá para pregar o evangelho. O condomínio é fechado. Sabe o que a pessoa está dizendo com essa frase? Está dizendo o seguinte: Deus não pode fazer essa obra. O condomínio é fechado, não dá para fazer. Sem você pensar, você está dizendo que Deus não é capaz de fazer isso. Porque às vezes, com as nossas palavras, a gente coloca Deus numa situação de alguém impotente. Não esqueça que Deus é o Deus do impossível. Não esqueça que Deus pode fazer tudo do nada. Não esqueça que Deus pode remover uma montanha. Deus coloca reis e tira reis. O problema que você tem é um problema para você, mas não é um problema para Deus. Os problemas que nós temos são problemas para nós, mas não são problemas para Deus, porque Deus está acima de tudo isso. Diga amém. Então Moisés primeiro fala: quem sou eu? Depois fala: quem é o Senhor? Aí Deus fala: meu nome é Eu Sou. Aí Moisés não ficou satisfeito e fez uma terceira escusa, uma terceira pergunta, que era uma escusa, uma desculpa. E aí Moisés fala assim: Senhor, ok, mas quando eu chegar lá, eles não vão crer nas minhas palavras. Eu conheço o Egito, eu morei lá. Eles não crerão nas minhas palavras. Veja, não crerão nas minhas palavras. Foi aí que Deus falou assim: ah é? Então vou te falar uma coisa, Moisés. O que você tem na mão? Tem dólar? Ele: não tem dólar. Tem libras? Não tem libras. Tem real? Não, também não tem real. Tem carro? Não. Tem jatinho particular? Não. Tem helicóptero? Não. Tem cartão de crédito? Não. O que você tem? Eu tenho uma vara, um pedaço de pau. Deus falou: ah é? Tá bom, eu quero você e essa vara, mais nada. Então, segura a vara. Moisés segurou. Deus falou assim: joga a vara no chão. Moisés jogou, e a vara se transformou em uma serpente. E sabe o que aconteceu? Moisés fugia da serpente. Olha a situação do Moisés, rapaz. A serpente era a vara dele, e ele começou a fugir da própria vara. Olha a situação do homem que Deus queria mandar para o Egito. Ele fugia da cobra. Aí Deus falou assim: pega agora a serpente pela cauda. Vai, pega. Eu quero ver agora o homem pegar a serpente pela cauda. Moisés falou: o senhor está mandando? Foi lá e pegou e voltou a ser o quê? A vara. Deus falou assim: entendeu ou ainda não? Moisés falou: ainda não. Aí Deus falou: então levanta a mão. Ele levantou a mão. Agora põe a mão dentro do seu paletó. Colocou. Pronto? Conta até 3. 1, 2, 3. Tira. A mão estava leprosa. Moisés: Senhor, tem misericórdia de mim, minha mão está leprosa, vai cair minha mão. Deus falou assim: então coloca a mão de novo. Aí ele colocou.
Conta até 3. 1, 2, 3 é por minha conta, tá? Coloca a mão aí. Aí ele colocou, tira a mão, tirou. Estava perfeita. Deus falou assim, entendeu? As pessoas não têm que crer nas suas palavras. As pessoas não têm que crer em você. Tem que crer nas minhas palavras. Quem vai fazer a obra lá não é você, sou eu. Você vai ser meu instrumento. Não é você que faz a obra, sou eu que faço a obra. Não é você que salva, sou eu quem salva. Não é você quem tira o povo da escravidão, sou eu que faço isso. A obra é minha, apenas aceite e vá. Tudo bem, Moisés deveria ficar calado, pedir desculpa e tal, e comprar passagem. Mas sabe o que Moisés fez? Buscou quarta escusa. Falou assim, Senhor, tem só mais uma coisa. Deus falou assim, o que foi? Eu tenho um atestado médico. Eu fui ao médico e eu tenho um atestado. Não posso ir. Eu tenho um problema na língua. Eu sou pesado de boca e pesado de língua. Eu tenho dificuldade. Eu não sou evangelista que vai lá na frente, pega o microfone e fala para todo mundo. Eu não sou assim. Eu não sei falar. E aqui, para provar, está aqui. Eu fui ao médico e eu tenho um problema físico. E estou dispensado? O senhor me dispensa da missão? Eu tenho aqui um atestado. Deus olhou para Moisés e falou assim, ô Moisés, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo? Quem fez tudo que existe no mundo? Não fui eu? E Deus foi respondendo, e o Moisés duro. Aí depois dessa aí da língua e da boca, se eu fosse Moisés ficaria calado, né? Mas Moisés não ficou não. Aí vem a última escusa de Moisés. Sabe o que Moisés falou? Falou assim, Senhor, é o seguinte, eu serei bem claro com o Senhor. Eu não vou. Eu não vou ao Egito, o senhor está me entendendo? É isso que eu queria falar para o senhor, eu não vou, eu não quero ir, não vou, não adianta. Ou seja, na última escusa, Moisés falou, eu não vou, manda outro. Era isso que ele queria falar desde o começo. E nós somos assim, não somos? A gente fala assim para a pessoa, aceita Jesus? Você fala assim, aceito. Quer batizar? Ah, minha família está distante. Primeira escusa. Segunda, é muito cedo. Segunda escusa. E aí vem um monte de escusas. A gente tem um monte de argumentos. Não só para batismo, para assumir uma responsabilidade na igreja, para viver a vida cristã. Nós somos especialistas. Nós somos exatamente como Moisés. E finalmente Moisés falou assim, Senhor, eu não vou, ok? Não quero ir, não vou. Tudo aquilo que ele falou anteriormente era para dizer que não ia. Deus sabia. Aí sabe o que Deus falou para ele? Tá bom, você não quer ir, né? Tá bom. Então, vou riscar seu nome do livro da igreja. Foi isso que Deus falou? Foi isso que Deus falou? Claro que não. Sabe o que Deus falou para ele? Ele falou assim, Moisés, eu tenho uma coisa para te falar. Agora você vai. Eu estou dizendo que você vai. E você não tem desculpa, pai. Você vai. Eu estou dizendo que você vai. E tem uma coisa. Sabe por que você vai? Se você não for, você não será salvo. Se você não for, você não será convertido. Você acha que o Egito precisa de você? Não, é você que precisa do Egito. Você acha que eu preciso de você? Não, você que precisa de mim. Você acha que a igreja precisa de você? Não, é você que precisa da igreja. Você acha que a missão precisa de você? Não, é você que precisa da missão. Irmãos, Deus olhou para Moisés e falou assim, Moisés, tem mais uma coisa, para ajudar você, porque eu te amo demais, eu vou chamar teu irmão, Arão. Chamou Arão e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos criar um projeto que pode ser usado lá na igreja da BR1, em 2015, 16, 17, 18 e tal. Que projeto que é? Vamos criar a dupla missionária. Aí Deus criou a dupla missionária com Arão e Moisés. Chamou o irmão e falou assim, o teu irmão fala fluentemente. Eu falo a você, você fala para o teu irmão fala para o povo lá no Egito. Resolvido. Moisés falou, bom, sendo assim, então ok. Aí foi. E deu certo. Olha o homem que Deus mandou para o Egito, para tirar o povo da escravidão. Era igualzinho a gente. O Moisés foi. Deixa eu fazer uma pergunta, irmãos. Deu certo tirar o povo do Egito? Ou seja, houve êxito? Deu certo o projeto ou não deu certo? Deu certo. Mas e o Moisés, hein? Você acha que Deus quer salvar só os de fora? Não, Deus quer salvar os de dentro. Você acha que quando Deus nos chama para uma missão e para uma obra especial, você acha que é porque nós somos especiais, porque nós somos melhores do que os outros? Não. Talvez sejamos os piores. Mas Deus nos chamou
por dois motivos. Primeiro, Deus quer fazer a obra em nós e depois através de nós. Primeiro, Deus quer fazer a obra em sua vida e depois Ele quer usar você para fazer a obra na vida de outro. Todas as vezes que você vier à igreja, ou que você for fazer uma visita, ou dar um estudo bíblico, ou pregar o evangelho de outra maneira, todas as vezes, lembre-se, o maior beneficiado é você. A pessoa mais abençoada será você. E o tempo passou. Moisés saiu com o povo do Egito e começou a caminhada pelo deserto. E aí Moisés aprendeu a lição. E é esse texto que eu quero ler para a gente fechar. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo 33. Êxodo capítulo 33. Toda essa história que eu contei anteriormente está no capítulo 3. Mas agora nós vamos ler o capítulo 33. Esse capítulo é lindo demais. Êxodo 33. Vamos ler o verso 7. E você vai ver que Moisés aprendeu a lição com o passar do tempo. Diz assim a palavra de Deus. 33, verso 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda do lado de fora do acampamento e armá-la para si. E diz assim, e lhe chamava tenda da congregação. E todo que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Olha o verso seguinte, o 18. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Olha o verso 9. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com Moisés. Viu? O Senhor falava com Moisés. Vamos para o verso 10. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. Ok, paremos aí. Resumindo a história, foi assim. Moisés começou a buscar a Deus todos os dias. E Moisés saía bem cedo, de madrugada. Moisés aprendeu a buscar a Deus de madrugada, buscar a Deus a sós. Moisés tornou-se um homem íntimo de Deus, bem íntimo de Deus, um amigo de Deus. E essa experiência que a gente acabou de ler, dessa intimidade de Moisés com Deus, desse relacionamento íntimo com Deus, é justamente a lição que a gente tira de alguém que vivia uma vida de questionamentos, de dúvidas e de medo, mas que agora aprendeu a lição e começou a andar intimamente com Deus. O nosso desafio é esse, é andar intimamente com Deus, é ser amigo de Deus, é andar com Ele em oração o tempo todo. Foi o que Moisés aprendeu. E o último texto está aqui no capítulo 33, versículo 18. 33, 18. Olha o que diz aqui. Então Moisés disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Você sabe o que significa isso? Moisés falou assim, Senhor, já que nós somos amigos, o Senhor me ama, eu te amo, nós somos muito amigos. Eu posso te pedir uma coisa? Deus falou assim, pode. Eu posso ver toda a tua glória, eu posso ver o Senhor como o Senhor realmente é, 100%, o Senhor pode aparecer para mim? Olha que pedido. Eu queria também fazer esse mesmo pedido. Vocês não gostariam de ver Deus como Ele é? Todos nós gostaríamos. E Moisés falou, Senhor, eu quero ver toda a tua glória, apareça para mim. Sabe o que Deus falou para Moisés? Deus falou assim, ô Moisés, deixa eu te falar uma coisa. Você não pode me ver e continuar vivo. Porque você é pecador e eu sou santo. E se eu aparecer para você como eu realmente sou, você será fulminado. E como eu te amo muito, eu não quero que você seja fulminado. Por isso, você não pode me ver como eu realmente sou. Aí, claro, Moisés ficou triste, né? E Deus falou assim, não, mas não fica triste não, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu posso aparecer para você. Eu posso passar na sua frente. Só que quando eu estiver passando, eu colocarei a minha mão direita sobre você, para você não me ver como eu sou. Eu vou passar e vou colocar minha mão sobre você e vou proteger você de mim mesmo. Aí quando eu houver passado, eu tiro a mão e você vai me ver pelas costas. Tá bom?
Moisés falou assim: ô Senhor, está ótimo, está muito bom. Deus falou assim: então ok, está pronto? Sim, estou pronto. Está vendo aquela fenda ali na rocha? Sim, estou. Vá até lá e fique de cócoras naquela fenda. Aí Moisés foi lá e ficou de cócoras ali naquela fenda da rocha. Ali, ficou ali. Aí Deus falou assim: tudo pronto, Moisés? Sim, Senhor, estou pronto. Então eu vou passar. Aí Deus veio de lá para cá. E o Moisésão, eu vou ficar aqui porque esse púlpito não deixa vocês me verem lá atrás. Aí o Moisésão ficou assim. E lá vinha Deus de lá para cá. Olha só. Olha a cena. Aí quando Deus vinha de lá para cá, uma mistura de fogo, de fumaça, de vento, uma coisa diferente, não dá para explicar, ninguém consegue explicar isso. Aí vem Deus de lá para cá. Moisés está aqui, vem Deus de lá para cá. E Moisés olhando. Pronto aí, Moisés? Pronto, pode vir. E Deus está vindo. Assim, olha só, Deus está passando. E quando Deus vem de lá para cá, Moisés vai acompanhando Deus. E aquela cena... Uau! Deus passou na frente dele. E quando Deus passou, Moisés fez assim. Deus passou na frente dele, Moisés com o olhão arregalado para ver. E quando Deus passou, Deus tirou a mão. E Moisés viu Deus pelas costas. Olha a intimidade. Costas, mão, rosto, glória, diálogo. Isso é intimidade. Isso é intimidade. E Deus passa, Moisés olha, Deus tira a mão, vê Deus pelas costas. E Moisés fica impressionado, tocado. E quando Moisés desce da montanha, como estava o rosto dele, vocês lembram? Havia um brilho no rosto dele, não havia? Porque Moisés esteve com Deus. Aquele Moisés que não queria ir para o Egito, que falou que era gago, que falou que não podia ir, que não sabia se era possível, aquele lá viu Deus. Irmãos, por favor, levantem a cabeça um minutinho. Olha para mim um pouco, por favor. Você internauta, olha para cá. Onde está o brilho dos nossos olhos? Onde está o brilho do nosso rosto? Muitas pessoas têm esse brilho, mas muitas outras perderam esse brilho. Existem pessoas que o olhar transmite um pouco de morte, de ódio, de raiva, de preconceito, de julgamento, de desprezo. O dia que você e eu nos tornarmos mais íntimos de Deus, haverá um brilho diferente nos seus olhos. Haverá um brilho diferente no seu rosto. As pessoas vão querer ficar perto de você. As pessoas vão querer que você fale para elas qual é o seu segredo. E você poderá falar qual é o segredo. Terminou a caminhada de Moisés. E chegou com o povo quase na terra prometida. Deus levou Moisés na montanha e falou assim: Moisés, vem cá. Moisés subiu na montanha. Dá uma olhada ali, Moisés. Ele olhou. Está vendo, Moisés? Uau, Senhor, que lindo esse lugar. Essa é a terra prometida. Essa é a terra de Canaã. Oh, Senhor, que linda. Deus falou assim: Moisés, eu tenho duas coisas para te falar. Uma boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? Ele falou: primeiro a ruim. Ok, você não vai entrar na terra prometida. Não? Não. Como, Senhor? Não, eu passei por tudo isso, não vou entrar. Não, não vai entrar. Mas como não vou? Não, não vai entrar. E tem mais uma coisa, você vai morrer. Eu vou morrer? Sim. Quando? Hoje. Eu vou morrer hoje? Vai morrer hoje. Senhor, essa é a notícia ruim? É. E qual que é a boa? A boa é que eu vou ressuscitar você e vou levá-lo para morar comigo no céu. Aí Moisés sorriu.
Deus falou assim: está pronto, Moisés? Para quê? Para morrer. Não estou, mas deita, Moisés. Deita e morra. Sério? Deita e morra. Tá bom. Deitou e morreu. Morreu, Moisés morreu. Aí Deus falou assim: agora chegou a hora de ressuscitá-lo. E Deus ressuscitou Moisés. E você sabe onde está Moisés agora? Junto de Deus, no seu reino. Amém, irmãos? Agora vem cá. Moisés matou uma pessoa, era um assassino. Foi assassino. Moisés duvidou, questionou, discutiu, conversou para ir ao Egito. Deus foi paciente com ele, não foi? E Moisés está no reino dos céus. Se Moisés foi salvo, nós também podemos ser salvos. Amém? E se Moisés não desistiu, você não vai desistir em nome de Jesus. Porque você viu a história dele e a de Paulo? Ambos não desistiram. Então você não pode desistir. Jamais. Jamais. Não importa o que aconteça. A Bíblia diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E você lembra daquele texto que diz assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É isso. Eliezer. Cadê o Eliezer? Tudo bem, Eliezer? Pode vir aqui um minuto? Esse aqui é o Eliezer. Acho que vocês conhecem o Eliezer. Sim ou não? Esse é o Eliezer. Também poderia ter desistido. Você também poderia ter desistido, ou eu. Mas ele está com essa roupa aqui. Não é porque ele é pai de alguém que vai batizar. O seu pai não está aqui, né? Não. Nem sua mãe? Esteve até pouco tempo, mas hoje não. Ok. E eu queria que você fosse o primeiro a entrar no batistério. Pode ser? Preparado? Claro. Vamos. Por aqui mesmo ou por trás? Por aqui mesmo? Pastor Davi Barroso vai entrar aqui. E você espera o pastor Davi Barroso aqui, por favor. Aqui, por favor. O Eliezer é um capelão de 2 ou 3 hospitais aqui da região e faz um trabalho pastoral nesses hospitais. Um trabalho de capelão. E hoje, Eliezer está renovando a sua fé e renovando a sua entrega. Renovando a sua fé e a sua entrega. Vou pedir ao meu amigo pianista para me ajudar aí. E o pastor Davi Barroso já está com ele aqui para esse momento sublime de batismo. Pode entrar, por favor. Deixa eu ficar aqui pertinho. Ô Eliel, você é irmão dele, não é, Eliel? Fica aqui ao lado dele, por favor. Eu vou fazer o seguinte: toda vez que entrar uma pessoa para batizar, se for seu parente ou da sua família, você já pode vir aqui à frente, tá bem? Pode vir automaticamente, porque eu não sei o nome de todos da família, então vocês podem vir aqui automaticamente perto da pessoa que você conhece e ama. Olha quantas pessoas da família. Que bênção. Isso, vou pedir para eles ficarem exatamente no canto para que a visão fique mais clara para todos. Deus seja louvado. Parabéns. Qual que é a sua esposa? Oi, tudo bom? Deus abençoe você. Querido Eliezer, Jesus ama você. Você já falou isso para tanta gente e ainda fala. Mas hoje eu estou dizendo isso para você. E conforme sua decisão de renovar esse momento especial na sua vida, diante da sua família e dos seus amigos, diante dos seus pais que devem estar assistindo pela internet, eu imagino,
diante do seu pastor que está aí do seu lado, e diante desta igreja, você vai nascer de novo, vai sepultar tudo o que passou, para começar uma vida nova, e para o perdão dos seus pecados, para que o seu nome esteja no livro da vida. O pastor Davi Barroso, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus, ele te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que bênção. Existem coisas na vida de uma pessoa que ninguém entende, né? E nunca vai entender. Mas Deus é grande o suficiente para tocar o coração de todos nós. Enquanto a família comemora, se alegra, eu quero convidar agora o Tiago e o Thomas, juntamente com o papai Adão. Tudo bem, Tiago? Deus abençoe. Thomas, tudo bem? Vamos lá. Obrigado à família do Eliezer, muito obrigado. Adão, conduza seus filhos aos pés de Jesus, por favor. O Adão vai conduzir os seus filhos aos pés de Jesus. Você acha que, pastor, pode dar para entrar os três? Sim? A gente se organiza aí de uma maneira em que os três podem se posicionar ali. Irmãos, quantos de vocês querem louvar a Deus por essas decisões lindas de batismo? Levanta a mão. Nós queremos louvar a Deus, não é? Então, louvado seja Deus. O primeiro a ser batizado vai ser o que tem mais idade. Quem é o mais velho dos dois? É você. É o Tiago. Então, Tiago, você vai ser o primeiro. E eu quero dar os parabéns para o papai e para a família. Não sei se tiver mais alguém da família, por favor. Assim que entrar, vocês podem se posicionar aqui. A família. Esse é um momento muito especial, né? Para a família toda. E especialmente para os dois. Querido Tiago, o seu nome está na Bíblia, né? O seu nome é nome de evangelista. E você está fazendo uma coisa hoje tão sublime e tão especial. Você está entregando sua vida para Jesus. E você está fazendo uma coisa, Tiago, que todos nós deveríamos aprender. Você está entregando um futuro brilhante, um futuro maravilhoso para Jesus. Tem gente que gasta toda a juventude e a vida fazendo coisas que não deve. E quando vem para Jesus, vem já no finalzinho, né? Já no finalzinho. Você está entregando o futuro. A parte mais linda da sua vida, você está dando para Jesus. Meus parabéns. Parabéns, papai. Então, Tiago, para o perdão dos seus pecados, para que você tenha o nome registrado lá no céu também, para você ser um grande homem nas mãos de Deus, para você seguir o exemplo de Jesus e também do seu pai, que está aí do seu lado, o pastor Barroso, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus, ele te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora é a vez do Thomas. Grande Thomas. Você, Thomas, é uma pessoa muito especial para Jesus. Jesus te ama tanto, Thomas, tanto. E você está aqui hoje sendo uma testemunha do amor de Jesus. E para o perdão dos seus pecados, para você ser uma pessoa muito abençoada e cheia do Espírito Santo, para que o seu nome esteja no livro da vida também. Diante do seu Pai, diante de todos, você vai ser batizado agora. E o pastor Davi Barroso, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus, ele te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que maravilha, né? Parabéns
Thomas e Tiago. E Adão também, a família toda. Deus abençoe grandemente a família. E agora eu quero chamar aqui o Eric, acompanhado do Felipe e da Elaine, os pais. Tudo bom, Eric? Sim. Você tem quantos anos? 10. 10. Eu tenho 2 filhas e elas foram batizadas quando uma tinha 8 e a outra tinha 9. E você tem 10. Parabéns. Olha para o seu pai e para sua mãe, veja o orgulho deles e a felicidade deles. E você hoje está dando um testemunho para todo mundo de que para aceitar Jesus não tem hora. Toda hora é hora e todo momento é o momento para aceitar Jesus. Papai e mamãe, vocês podem conduzir o filho de vocês para Jesus, para o batistério. É bonito quando os pais entregam os filhos nas mãos de Deus, como estão fazendo agora. Além de ensinar o filho os princípios da Bíblia, é importante ir com o filho até o batismo e dizer: filho, nós estamos do seu lado, nós vamos te apoiar, te ajudar, te fortalecer, conta conosco. A mamãe que um dia viu esse filho nascer, deu à luz a esse filho, hoje está vendo o filho nascer de novo. Aqui está a Elaine. Se tiver mais alguém da família, pode vir à frente. Se tiver mais alguém da família, pode vir à frente. E sabe que entrar no batistério acaba sendo também um momento de oração para a família inteira, né? Fortalece todo mundo. Ô mamãe, vem aqui um pouquinho à frente. O que significa esse momento para você? Eu tô mais emocionada ainda porque ele hoje de manhã me deu a certeza do que ele quer, apesar de dele ser muito novo, mas eu sei que ele entende o que ele está fazendo e que a minha oração é que ele mantenha a fé. Claro. Parabéns. Querido Eric, diante da sua mamãe, do seu papai e também dos seus familiares, pessoas especiais para você, você está entregando o seu futuro para Jesus. O que os pais estão fazendo em apoiar o filho é uma decisão acertada, viu? Vocês estão fazendo a coisa certa. O futuro dele pertence a Deus, mas vocês estão fazendo o certo. Exatamente isso. Parabéns. Eric, para o perdão dos seus pecados, para você crescer na fé e ser um grande servo de Deus, o pastor Davi Barroso, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus, ele te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que cena linda essa, olha que cena. Muito especial realmente. Glórias a Deus nas alturas. E agora eu quero chamar a linda e graciosa Raíssa. Falei certo? Raíssa. Oi, Raíssa. Olha que coisa mais linda, não é? Entregar isso aqui para Jesus, o que você me diz? Os pais estão de parabéns. E ela também. Prontos? Quantos anos você tem? 9. Um dia nós vamos estar todos juntos no reino dos céus. Pode levar a filha de vocês para o batistério, por favor? Um dia estaremos com ela e com todos no reino dos céus. A família já está vindo para cá. Os familiares podem vir. E quando o pai e a mãe entram no batistério, tem um significado maior para o filho, para a filha e para os próprios pais. Porque isso também renova a fé dos pais. Renova a fé da família toda.
Ei, Raíssa, tá todo mundo aí, hein? Sua avó veio ou não? Quem é a vovó? Ah, você que é a vovó? E tem irmãos? Irmãos? Ah, os irmãos aqui. Esse é tio. Ok. Entendi. Parabéns para a família toda aí, né? Que maravilha. Claro, claro. É exatamente isso. Papai, chega mais perto. O que significa esse momento para você? Um momento muito importante na nossa vida. E é uma decisão muito importante para ela também. Eu tenho certeza que é isso que ela quer. Também. Mamãe, Elaine. Eu falei Elaine, mas falei errado. É Gislaine, perdão. Você é o Silvio e você é a Gislaine. Desculpa. Gislaine, o que significa esse momento para você? Muito importante, né? A decisão, quando a gente se batiza, é uma emoção muito grande. Mas o momento que você entrega uma filha na mão de Deus é muito melhor. Tem um significado maior, né? Parabéns, Silvio, parabéns, Gislaine e parabéns, Raíssa. Conforme a sua decisão, diante do papai e da mamãe e diante da família, diante da igreja e diante do pastor, você vai nascer de novo. E para que o seu nome seja escrito no livro da vida, para você ser uma menina muito abençoada, o pastor Barroso, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus, ele te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Isso, tira a foto. Veja a emoção dela, né? Uma emoção realmente muito sincera e muito pura de uma menina que entrega a vida para Jesus. Você pode tirar foto. Tiraram as fotos? Obrigado, pastor. Em seguida. Amém. Louvado seja Deus por isso. Amém, irmãos? É assim. Vale a pena permanecer firme na fé. Vale a pena perseverar até o final. E a gente quer agora concluir o culto, encerrar a programação. Dizendo para vocês, eu fiquei com uma pergunta no ar ontem. Vocês lembram? Vou responder aquela pergunta e aí a gente fecha. Eu contei um pouco do meu testemunho essa semana. E ontem à noite nós terminamos dizendo que uma pessoa que foi dar estudo bíblico para mim, ele entregava a Bíblia para eu ler. E ele falava os versos todos de memória. Ele foi à minha casa 5 vezes, como eu falei para vocês. E na 5ª vez eu tomei minha decisão de me tornar adventista. Só que quando eu disse a ele que eu queria ser adventista, ele se alegrou, mas a igreja ficou um pouco assim, porque eu tinha recebido só 5 estudos bíblicos. Mas finalmente eu fiz todos os estudos para ser batizado e tudo. Mas eu perguntei ontem para vocês, quem é aquele homem que me deu a Bíblia dele e falava os versos de memória? Agora você vai se surpreender. Aquele homem chamava Carlos, como eu já falei para vocês ontem. E ele me entregou a Bíblia porque ele não sabia ler. Ele era analfabeto. Por isso me entregou a Bíblia. E ele dava estudo bíblico para mim assim. Eu lia os versos e ele explicava. Isso me deixou muito emocionado, porque eu pensei, se Deus usa esse homem que é analfabeto, acho que um dia Deus vai me usar também. Deus pode usar qualquer pessoa, um doutor ou um analfabeto. Deus usou aquele homem para me ensinar a palavra de Deus, juntamente com aquelas 2 irmãs que eu falei, a irmã Helena e a irmã Yolanda. Eu fui batizado no dia 24 de maio de 1986. Quando eu fui batizado, a minha família não aceitou. Meu pai e minha mãe apoiou, mas o meu pai foi muito contra.
Meu pai disse assim: se você se batizar nessa igreja, você nunca mais será meu filho. Na minha casa nós somos em 8 filhos, 7 homens e 1 mulher. Com papai e mamãe somos em 10. E a minha família praticamente contra, só minha mãe que dava um apoio. Mas Deus tinha um plano para minha família. E eu comecei a orar por eles, somente orar. Chegou o momento que para eu ler a Bíblia na minha casa, eu tinha que entrar no banheiro, abaixar a tampa do vaso, sentar ali, como se eu estivesse utilizando o banheiro para ler a Bíblia. Porque na sala eles colocavam música alta para eu não ler a Bíblia. E aumentava o volume da televisão para eu não ler a Bíblia. E ainda ficava tirando, como diz no Rio de Janeiro, onda, tirando onda. Como diz em São Paulo, tirando sarro. Aí eu resolvi orar por eles. Depois de 5 anos, orando, dos 7 irmãos que eu tenho, 7 irmãos homens, 7 filhos homens, só uma mulher, que seria a 8ª. Depois de 5 anos de oração, dos 7 filhos homens, 6 se converteram. 6. E hoje, dos 6, 5 são pastores adventistas. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja Deus. E aí meus irmãos se converteram e nós nos unimos em oração pelo papai e pela mamãe. Eu orei por eles 23 anos. Os meus irmãos oraram menos porque se converteram mais tarde. Mas todos nós oramos. O meu pai fumava e bebia. Meu pai era duro, não aceitava Bíblia, não aceitava igreja, nem oração, nem nada. Nós tínhamos medo dele. Até que um dia meu pai ficou doente, como eu contei para vocês aqui um pouquinho essa semana. E a enfermidade dele era um câncer. E meu pai ia morrer. E foi aí que o coração dele foi quebrantado. E pela primeira vez ele aceitou a oração. Ele disse assim: se Deus me livrar dessa situação, depois da cirurgia, se eu sair com vida, eu vou parar de fumar, vou deixar de beber e vou ler a Bíblia e aceitar Jesus. A igreja orou, nós oramos. A cirurgia foi um êxito total. O câncer estava localizado, não havia metástase. Meu pai saiu bem. Ficou sem nenhuma sequela do câncer. E meu pai me pediu uma Bíblia. Começou a ler a Bíblia com a minha mãe. Fizeram estudos bíblicos. Eu não podia acreditar. Um dia eu fui fazer uma semana de evangelismo na cidade de Sorocaba, onde meus pais moram. Sorocaba, interior de São Paulo. Eu estava na casa dos meus pais. Eu já não morava mais com eles, já era casado e tudo. Eu fui lá na cidade deles para fazer uma semana como essa. E fiquei, claro, na casa dos meus pais. E eu me lembro que um sábado à noite, quando ia começar a semana, eu estava me arrumando lá na casa dos meus pais, botando a gravata, porque eu ia pregar. Meu pai perguntou assim: para onde você vai? Eu falei: eu vou para a igreja. Ele falou: que horas começa e que horas termina? Eu falei, ele falou assim: eu vou com você. Eu falei: o senhor vai comigo? Sim, eu vou. Aí minha mãe lá do quarto falou assim: se ele for, eu vou também. Agora imagina eu dirigindo o carro, meu pai e minha mãe dentro do carro, indo pela primeira vez a uma reunião da igreja, e eu era o pregador. Foi a noite mais incrível de todas. Eu nem sei como eu preguei, porque eu estava muito emocionado, mas eu preguei. E quando terminou a pregação, fizemos um batismo, como a gente fez aqui agora. E depois do batismo eu fiz um apelo, como eu vou fazer daqui a pouco. E perguntei quem gostaria de ser batizado. Veio uma multidão à frente, mas os primeiros que vieram à frente foram meus pais. Eu estava assim, meus pais estavam aqui, ó, na minha frente. Eu pensei, eu imaginei assim: eu devo estar sonhando. 23 anos orando por eles. E chegou o dia do batismo deles. Os 5 filhos, pastores, entramos juntos, os 5, no batistério, para batizar papai e mamãe.
Sabe o que é isso ou não? Para você saber um pouquinho mais, coloca aí o batismo deles. Veja. Estamos na cidade de Sorocaba, com 610 mil habitantes, a quarta maior cidade do estado de São Paulo. Aqui, no bairro da Vila Fiore, onde hoje, dia 20 de dezembro, após 23 anos de oração, acontecerá um milagre. Essa é minha mãe. Esse é meu pai, duro na queda. Essa é uma nora, vê que ele não quer nem abraçar direito. Olha lá, ele não abraça, perceba. Papai e mamãe. Aí estão os irmãos. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E nesta manhã, papai e mamãe, para nós, pastor Raimundo, pastor Luiz, pastor Cirilo e pastor Antônio, e pastor Assis que vos fala, é uma enorme alegria em recebê-los aqui no batistério da Igreja Adventista de Vila Fiore, para juntos participarmos desse momento singular em nossa vida. Hoje eu estou muito feliz porque eu orei bastante por isso e o meu avô e minha avó vão se batizar. A nossa família é composta de 5 pastores e um missionário e temos visto pelo Brasil afora muitos milagres. Milagres extraordinários que arrancam lágrimas dos nossos olhos, causam emoção em nosso coração. Realmente, amigo, amiga, esse milagre será guardado com muito carinho em nosso coração, em meu coração especialmente, e considerarei a partir de agora o maior de todos os milagres. Hoje temos a alegria, a grata satisfação de contemplar nossos pais descendo as águas do Santo Batismo. Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, a minha esposa disse: olha, o mundo está acabando, porque seu pai tomou a decisão. Então, o fato de estarmos aqui para batizarmos o nosso pai, não só eu, mas os demais pastores e irmãos, é uma alegria, assim, inexplicável. Mesmo eles não tendo o conhecimento que nós temos da palavra de Deus, eles cultivaram no coração o temor a Deus. Eu sou adventista desde 1986 e são mais de 22 anos que eu tenho orado pela conversão dos meus pais e hoje é o dia do batismo deles. Então hoje é um dia muito especial para mim, para os meus irmãos e para minha família. Amém. Louvado seja Deus.
Louvado seja Deus. Meu pai viveu muito tempo mais. Há 3 anos atrás, eu e meus irmãos nos reunimos outra vez para sepultar o meu pai. Ele faleceu há 3 anos atrás. E no dia do sepultamento dele, eu fui escolhido para fazer o sermão. Não é fácil fazer um sermão com seu pai ali, no caixão. Mas o meu pai morreu firme na fé. O que eu preguei para vocês aqui essa semana não é uma teoria. O que eu preguei essa semana aqui não é aquilo que eu li nos livros, nem o que eu aprendi na escola. O que eu preguei essa semana foi o que aconteceu na minha casa. Então eu sei o que Deus pode fazer. E eu sei que Deus faz coisas incríveis. Por isso tudo que eu preguei essa semana aqui não foi da boca para fora. Não foi um discurso. Foi uma realidade. Quando eu chamo você para aceitar Jesus e para aceitar a verdade, para ser batizado, pode vir sem medo. Porque nós lá em casa passamos por isso. A gente sabe o que significa isso. Temos que permanecer firmes na fé. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Segura na mão de Deus e vai. O segredo da vitória é permanecer firme na fé. Não importa o que aconteça. Você pode cair, mas segura na mão de Jesus. Você pode ir sendo levado arrastado, mas não solte das mãos de Jesus. Você pode estar sangrando, não solte das mãos de Jesus. Você pode perder tudo, não solte das mãos de Jesus. Você pode ser criticado, rejeitado. Você pode passar por situações terríveis, não solte das mãos de Jesus. Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quantos de nós deseja permanecer firme na fé pela graça de Deus? Levanta a mão. Você deseja isso? Amém. Amém. Quantos aqui ainda não são batizados na igreja adventista e gostaria que eu orasse por você para que um dia você seja batizado também? Levante a mão. Levanta a mão. Levanta a mão mais alto. Amém. Dá para ficar em pé? Dá para ficar em pé? Os que desejam receber essa oração para se preparar para ser batizado um dia, coloque-se em pé. Muito obrigado, meus parabéns. Louvado seja Deus. Vocês poderiam, não tem vergonha de vir aqui do meu lado orar comigo? Vocês podem vir aqui? Pode chegar mais perto? Chega mais perto aqui, venha orar comigo. Os que desejam se preparar para um futuro batismo, venham aqui em cima, aqui no palco. Olha, você foi o primeiro, hein? Meus parabéns. Olha que maravilha, meus parabéns, Gilson. Meus parabéns para vocês. Olha, até ela também quer se preparar, parabéns. E é isso mesmo, todos temos que nos preparar, não é? Meus parabéns. O Fred está por aqui? Não sei se o Fred está por aqui ou se já saiu alguma coisa. Meus parabéns. Pode ficar aqui, parabéns. O irmão Fred, vocês conhecem o Fred? Ele está por aqui, o Fred? Ah, está ali o Fred. Ei, Fred. Tudo tranquilo, meu irmão? Poderia ser-me um favor? Poderia vir aqui a meu lado? Graças. Muitas graças. Esse é meu amigo. Oh, meus parabéns. Veja que incrível. Olha quantas pessoas especiais. Pessoas adultas, crianças, juvenis, adolescentes. Meus parabéns. Olha mais uma. Pode ficar com ela aqui, tá? Pode ficar com ela aí. Sejam bem-vindas, viu? Vocês, as meninas, e bem-vindos aqui os rapazes, os meninos. Sejam bem-vindos. Como é? Você prometeu. Já prometi? Para você?
Que prometi eu? Que prometi? Que você voltava em junho. Para ser que coisa? Ah, eu não sei. E por que vou a regressar a esse lugar? Qual é o motivo para que eu regresse? Pues, todo mundo gosta de você acá e espera na volta você. Bueno, é um tipo raro este. Pero uma pessoa espetacular. Onde está a esposa? Irmã, por favor, venha aqui. Vocês estão com fome, né? Estão ou não? Eu tô. Mas nós vamos nos alimentar só mais uns minutinhos aqui, tá? Irmã Vilma, vem aqui. Essa semana, pastor Davi Barroso e eu fomos visitar Fred. Alguns anos atrás, a minha esposa e uma das nossas filhas tiveram a honra de ficar hospedados na casa de vocês. E a minha esposa falou muito de vocês. E a gente já gostava de vocês, só dela falar. Mas essa semana eu estive na casa dele com o pastor Barroso. E antes que eu falasse em qualquer coisa, ele falou assim: quando que você vai voltar aqui para me batizar? Ele me disse. Eu disse: ok, eu posso te batizar sábado, que é hoje. Ele falou: não, sábado não. Você vai ter que voltar outra vez para me batizar aqui. Sim ou não? Sim. Eu falei: ok, eu voltarei para batizar você. E nós já marcamos a data. Ah, não? Não? Como é? Vai ser surpresa. Ah, vai ser surpresa? Ah, então não posso falar. Não tenho autorização para falar. Como é? Não, ele não me autorizou, não posso falar. Claro, só posso falar que eu vou batizá-lo. Esse é um grande homem. Obrigado, Fred. E parabéns por sua decisão. Parabéns para você. Parabéns para você. Parabéns para você. Meus parabéns. Meus parabéns. Bênçãos para você. Parabéns aqui para os meninos e para as meninas. Meus parabéns para vocês todos. Parabéns. Viu? Vocês são muito especiais. Tá? Jesus ama vocês. Vamos ficar todos em pé? Eliel, vamos terminar ouvindo um hino maravilhoso. O Eliel cantou a semana toda, nesses momentos especiais, e vai cantar mais uma vez, exaltando a Deus, porque Ele é digno de ser exaltado. Em angústia me pergunto onde estás, e se te importas, por que não olhas para mim? Estou mais perto do que pensas. Eu falo e não me escutas. Eu grito, mas não ouvis. Estou aqui à espera de um aceno,
seja a sua e a minha reflexão nessa manhã. Voltemos para casa pensando nisso. Cantem juntos. Tem dias que parece que já não lembras mais o Deus que eu sou. O mundo pouco a pouco te abraçou. A teia do pecado te enredou. Tem dias que parece que meu sacrifício foi em vão. Meu esforço em alcançar o teu coração. Mas eu sonho que esse dia vai chegar, quando de novo serás meu filho e eu teu pai. Cante. Estou mais perto do que pensas. Eu falo e não escutas. Eu grito, mas não ouves. Estou aqui à espera de um aceno, em busca de uma entrega, à procura de uma chance, de quem sabe um só momento pra te Amém? Louvado seja Deus. Eu queria dar um presente para cada um de vocês hoje, mas não deu para comprar um presente para cada um de vocês. Então eu resolvi dar um presente maior. Eu queria marcar um encontro com vocês no reino dos céus. Vamos marcar um encontro? Hã? Encontro marcado? Quantos querem marcar um encontro no reino dos céus? Agora, você não falte, tá? Se você faltar, a gente manda buscar você. Não falte. Então, eu queria que nossa equipe entregasse para vocês uma carta. Eu preparei uma carta, marcando o encontro. Pode entregar, por favor. Você vai receber uma carta. Não leia agora, leva para casa e lê depois. Aí está marcado o encontro.
estão vindo de trás para frente, também de frente para trás e também no meio, para ser bem rápido. Você não leia agora, claro, porque também é uma carta relativamente grande. Você, por favor, guarde e leia. E depois não jogue fora, tá? Guarda com carinho. Vamos então orar agora. Só mais um minutinho para terminar a entrega e aí nós vamos orar. Todos receberam? Aqui na frente? Por favor, pode entregar por aqui. Para os menorzinhos, acho que os pais já receberam, né? Tá certo? Mas fica à vontade, não é nenhum problema. Eu digo dos que estão aqui na frente. Mas acho que tem para todo mundo, pode entregar para todos. Oremos. Vamos curvar a cabeça e fechar os olhos e orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa manhã tão abençoada e por essa tarde em que nós ainda estamos na Tua presença. Abençoa as pessoas que aqui estão, os internautas também, e especialmente esses que vieram aqui à frente, dizendo que querem se preparar para um futuro batismo. Nós entregamos cada uma delas, cada uma dessas pessoas, nos Teus braços de amor. E assim como o Senhor salvou Moisés, salvou Paulo, salvou meu pai e a minha mãe, o Senhor pode salvar cada um de nós. Por isso, entregamos-nos completamente em Teus braços de amor e fazemos esse pedido com gratidão em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com a palavra o pastor Davi Barroso. Obrigado a vocês que vieram aqui. Deus os abençoe. É muito bom. Gente, nós já estamos terminando. Eu só queria pedir a vocês um pouquinho mais de paciência, ok? Só um pouquinho. Eu vou explicar por quê. Eu tenho que agradecer. Hoje é um dia de festa, a gente à tarde vai estar de folga, vamos dizer assim. Então valeu a pena. Mas eu não posso deixar de agradecer as pessoas que prepararam o tanque batismal, a decoração, os músicos, cantores, coral jovem, gotas de saúde, o som, o vídeo, preparou as caixas de oração, aos anciãos que conosco nos reunimos e focamos num ato de redenção sempre, as pessoas da recepção, a igreja de Richmond, a igreja de Gettysburg, a capital Brazilian, o Eliel, por cantar todas as noites, as pessoas que estão trabalhando nas classes bíblicas ou na classe bíblica, todos vocês que vieram, todos vocês que estão na internet. É um privilégio, uma honra poder estar com vocês aqui. E nós temos uma lembrança para as pessoas que foram batizadas. Aonde estão aquelas lembrancinhas das pessoas que foram batizadas? Me ajudem, por favor, entregue para eles aí, porque nós... vocês querem passar por aqui e vão recebendo assim? Que tal? Aqui, ó. Fiquem de pé, todos que foram batizados, passe aqui, recebe aqui a lembrança aqui da irmã Irene, tá bom? Passe aqui. Pastor Luiz, enquanto eu entregue essa lembrancinha para as pessoas que foram batizadas, eu quero lhe agradecer também, viu, pastor Luiz? Nós vamos sair louvando ao Senhor, fiquem tranquilos, ninguém vai comer a nossa comida, pode ficar tranquilo, ninguém vai comer. Nós vamos comer bem hoje, feliz à tarde, conversando sobre esse dia maravilhoso que tivemos, né? E essa semana, vem cá, pastor, olha eu, pastor, chega mais, mais um pouquinho, olha nos meus olhos. Olha, a gente conheceu uma pessoa na televisão é uma coisa, mas pessoalmente é outra, e foi muito bom, viu? Foi muito bom. Não, eu tenho que dar um jeito, né? Eu tenho que me ajeitar aqui, né? O homem vai embora. Mas olha, eu queria lhe agradecer, nessa lista que está aqui, lhe agradecer também, agradecer lá ao pastor Herta, a divisão que liberou, né? Deu um jeitinho lá na sua agenda, porque não é brincadeira, não é? E tem uma lembrancinha para ele aí, por parte do coral jovem, hein? Vai lá. Onde está uma lembrancinha que você tem que mandar lá. Vem cá, vai dar uma lembrancinha.
Marcelo, eu preciso conversar contigo, mas você lá. Lá. Hã? Lá, ali. Mostra, tem que mostrar. Tem que mostrar. Isso. É só isso mesmo. Aqui a gente enche a bolsa de papel, meu irmão. E não é assim, não. Eu não sei se ele canta, mas pelo menos uniforme vai ter, viu? É brincadeira, olha lá. Olha aí. É um outro homem, né? É uma nova pessoa. Olha que maravilha. E aqui, os 2 CDs. Tá vendo aí? 2 CDs do coral. Agora, pastor, eu quero que você leia na tela. Cadê o Marcelo? Marcelo, tem alguma coisa na tela? Mostra para ele um negócio na sua mão. Eu queria que você estivesse lá no alto. Vai lá. Olha, Marcelo, você tem uma coisa na mão aí? Não, eu queria ver sua mão, vem cá. Ele tem 5 dedos em cada mão e cada mão pode segurar muita coisa. Você viu que eu fui desobediente, né? Ele falou para mim ficar lá e eu acabei vindo aqui, né? Então, então tá bom. Tem um presente aí da igreja. Esse presente aí passou de mão em mão. Várias pessoas assinaram, deixaram uma recordação aí dentro. E depois que o senhor estiver quietinho no seu cantinho, você vai poder ler e ver o que está aí dentro. Mas é com muito carinho que essa igreja preparou esse presente para o senhor aí. Olhe para essa igreja maravilhosa aí para o senhor que preparou isso. Mas com todo respeito, eu vou ter que checar antes. Eu não posso entregar sem checar antes. É o seguinte, eu tenho uma amiga ali que me ajuda sempre. Sabe quem é, né? Sei. É quando ele me aperta, eu vou pro lado da esposa dele, aí dá tudo certo. Pastor Costa Júnior, nós não podemos sair daqui sem sair com esse espírito de louvor. E é um privilégio tê-lo aqui, né? Um privilégio. Então vamos sair louvando hoje. Amém. Meus irmãos, depois desse louvor... Quando ele me aperta, eu vou pro lado da esposa dele, aí dá tudo certo. Marcel para todos os batizantes. Garantido? Júnior, nós não podemos sair daqui sem sair.